Olá, estamos começando mais uma live da série Quintas da Liderança, agora no período noturno. E hoje eu vou trazer para vocês o tema das equipes 3Ds. O que são essas equipes 3Ds e como que a gente vai virar o jogo. Então já dá para entender que as equipes 3Ds não são coisa boa. São 3 palavras que descrevem as equipes 3Ds, que são as equipes desnorteadas, desunidas e desmotivadas. Que líder que deseja uma equipe assim? Nenhum, né? E hoje o que eu venho trazer para vocês é como é que a gente vai virar o jogo quando a gente tem uma equipe 3Ds, né? Uma equipe que é desmotivada, desunida e desorientada. E antes disso, né? Antes de dar as dicas e trazer algumas reflexões sobre como virar esse jogo, como transformar essa equipe numa equipe produtiva, focada, unida, engajada. Antes de eu começar a dar essas dicas, eu queria trazer aqui a reflexão sobre quais são as consequências de uma equipe 3Ds, né? Essa equipe que pode ser descrita com 3 palavras que começam com D, que é a desorientada, desunida e desmotivada. Quais são as consequências de uma equipe assim? Primeiro, que a gente não consegue realizar projetos, porque uma equipe dessa não entrega o que precisa entregar, no tempo que precisa entregar, com a qualidade que precisa entregar. Então, os projetos complexos, eles vão ser prejudicados. Ao mesmo tempo, o líder pode se sentir muito sozinho ou sobrecarregado quando tem uma equipe assim, com esse tanto de problema. Os resultados estão abaixo do esperado, quando a gente pensa numa equipe 3Ds. E os melhores talentos, aquelas pessoas que são boas da tua equipe, estão pensando em sair, né? Estão procurando outra oportunidade de trabalho. Pois é isso aí, Wellington. As equipes 3Ds geram uma consequência com D também, que é desastre. É isso aí. Muito bom. Bom, então é importante, né, a gente tentar reverter quando a gente tem uma equipe que tem esses sinais, né, de que algo não está bem. E antes disso, eu queria até fazer uma provocação, né? O que o líder tem a ver com uma equipe 3D? Se você assumiu a equipe agora, então não tem responsabilidade por isso. Você vai ter que virar o jogo, mas não é herança sua. Mas muitas vezes a gente percebe que o líder já está nessa equipe há um tempo e ela é uma equipe 3D. Então esse líder tem uma responsabilidade por este estado da equipe. Então fica aqui uma primeira provocação para aquele líder que reclama muito da sua equipe, mas já está com ela há um tempo. Então ele tem parte nisso, né? Ele ou ela, a liderança tem parte nesse resultado da equipe. Qual que é a boa notícia, né? Assim, é ruim a gente pensar numa equipe dessas, mas a boa notícia é que se você percebe que a sua equipe está nesse estágio, né, de desmotivação, desunião,
desorientação, né? Não é uma equipe focada nos resultados que precisa entregar. A boa notícia é que você já deu o primeiro passo, né? Porque o primeiro passo é ter consciência do problema. E depois, a outra segunda boa notícia é que tem solução. Tem uma série de ações que você pode tomar para reverter esse estado da equipe, né? Para estimular que essa equipe saia dessa condição 3Ds. Ela não é uma condição permanente, e isso tem que estar claro para você, né? Que é da liderança. Você tem que apostar nessa mudança. E essa live é sobre isso. Como é que você transforma essa equipe desorientada, desunida, desmotivada numa equipe focada, unida e motivada. Então, eu vou dar dicas, né, ou sugerir coisas que se conectam com cada um desses elementos, né? Como é que a gente combate a desorientação, a desunião e depois a desmotivação, tá? Então vamos começar com a desorientação, né? A equipe está desorientada. O que o líder pode fazer? Se alguém quiser comentar, fica à vontade, tá? Se tiver ideias, e eu aproveito aqui para cumprimentar as pessoas, né? Arte, Elaine, Fábio, que estão chegando agora. E então, a equipe, né? Como é que a gente orienta a nossa equipe? Como é que a gente direciona? Porque uma das mais importantes atividades do líder é direcionar a equipe, porque sem direção a equipe não tem foco e ela não vai ser uma equipe produtiva. Provavelmente ela também vai ter problemas de alinhamento, né, entre os membros da equipe, porque cada um tá remando para uma determinada direção. Então, direção é importante, né? Uma direção compartilhada e única. Então é importante, por exemplo, que a equipe tenha uma clara visão de futuro. A equipe está num ponto, ela precisa chegar em outro. Que ponto que é esse que ela precisa chegar? Qual que é o propósito dessa equipe? O que ela se propõe a fazer? Por que ela é importante para aquela empresa, né? Qual que é a grande contribuição dessa equipe para o todo do qual ela faz parte? Também os objetivos, né? Que objetivos essa equipe precisa alcançar e quais são os prazos para alcançar esses objetivos? Como esses objetivos vão ser avaliados? Como é que a gente sabe que a gente atingiu os objetivos? Então, nós temos que ter indicadores de desempenho. A gente precisa saber monitorar os resultados. Como é que esses resultados vão ser monitorados? Isso precisa ser combinado com a equipe. Outra coisa que é importante na parte de direcionar a equipe é quais são as prioridades. Se tem muita coisa para fazer, o que é que não pode deixar de ser feito? Isso é a prioridade. O que eu olho primeiro? Onde é que eu foco meus esforços? Hoje, né? No curto prazo, no médio prazo. E também um outro elemento que serve para melhorar a questão do foco é como é que essa equipe está gerindo o seu próprio tempo. Como que essa equipe aprende a cuidar da gestão do tempo coletiva. Eu me lembro de uma passagem da minha carreira, que eu era gestora, né?
de colaboradores individuais e tinha uma pessoa da minha equipe que demandava muito a minha atenção. Ela era uma pessoa qualificada, sabia o que tinha que ser feito, sabia fazer, mas ela gostava de atenção. E como a gente sentava muito perto uma da outra, ela passava o dia inteiro me interrompendo. Então, meu dia ficava muito pouco produtivo, porque além das reuniões, quando eu estava ali, né, no ambiente de trabalho para resolver coisas que eu precisava de uma concentração, essa pessoa estava me chamando a todo momento, querendo compartilhar coisas, muito sociável, né, a pessoa. Mas aquilo estava realmente prejudicando a minha produtividade. E eu tive que combinar com ela, né? Combinar uma outra forma da gente trabalhar bem juntas, dela sentir que eu estava dando atenção, mas que ela não me interrompesse a todo momento. Então, isso é uma questão da gente aprender a combinar. Outra coisa, passei por uma outra organização depois, mais tarde dessa, que tinha uma cultura que os funcionários interrompiam reuniões. Preciso falar com o meu chefe, eu vou lá e eu interrompo uma reunião. E eu comecei a perceber que essas interrupções, elas poderiam não existir, não era nada urgente. Mas as pessoas não tinham esse discernimento. Eu só interrompo uma reunião quando eu tenho uma coisa realmente urgente, inadiável. Precisa ser resolvida naquele momento, senão eu vou esperar 1 hora para a reunião acabar e eu falar com a minha gestora. Essas questões, né, fazem parte da cultura da equipe e elas podem ser combinadas. A gente pode moldar a cultura da nossa equipe de acordo com o que é mais conveniente, né, para a entrega de resultados melhores. Uma outra questão que também é importante quando a gente fala de direcionamento e de foco é a questão dos objetivos SMART. Muita gente já deve ter ouvido falar em SMART, que é um acrônimo para significar 5 palavras que eu vou dizer em inglês, então não vai bater, né? O S é specific, por exemplo, mas é o específico. Então, os objetivos têm que ser específicos, mensuráveis, realistas. Se ele precisa, os objetivos também para motivar a equipe não podem ser objetivos totalmente irreais, inviáveis, que a equipe já olha e fala assim: não adianta fazer esforço, a gente não vai atingir isso. Relevantes. Precisam ser relevantes para o negócio, os objetivos, e com prazo determinado. Então, são 5 elementos importantes quando a gente define os objetivos. O que eu vejo é que tem muito gestor por aí que tem dificuldade de fazer esse básico, né? De trabalhar a questão da visão de futuro com a equipe, o propósito, clareza de propósito para essa equipe, quais são os objetivos dessa equipe, como é que a gente mede esses objetivos. Os objetivos são SMART e muitas vezes a gente vê que a falha está nesses pontos e por isso a equipe fica desnorteada. Também uma outra questão que se conecta de alguma forma com o foco, né? E uma equipe norteada ou direcionada é uma equipe que tem foco e avança em direção, né, a conquistar e entregar os objetivos que são propostos. É uma equipe que olha também, ela tá empoderada, ela olha para aquilo que ela pode fazer, não para aquilo que não está no controle dela, porque tem coisas na nossa vida que estão fora do nosso controle. E tem outras que estão na nossa área de influência. Não sei se já ouviram falar nisso, né? Estão no nosso círculo de influência.
E tem as coisas que não estão no nosso círculo de influência e que a gente não pode controlar, fazem parte de um círculo de preocupação. Então, aprender a olhar aquilo que a gente pode fazer para melhorar uma determinada situação, o que a gente pode fazer para avançar na direção do sucesso, da conquista, esse é o ponto que as equipes de alto desempenho têm. Outra coisa que também ajuda, né, a gente a manter o foco é a gente ter o equilíbrio entre vida e trabalho. Pessoas com problemas de saúde mental, problema de saúde física, cansaço excessivo por conta de falta de tempo de descanso ou por falta de hábitos saudáveis que permitem que a pessoa durma um mínimo de horas por dia, que tenha uma alimentação adequada, que faça uma prática de exercício físico, né? Porque isso eleva o seu alto desempenho. Quando você não tem isso, quando você tá com questões físicas ou emocionais, fica mais fácil você perder o foco. Então, aqui são as dicas, né? Para tornar essa equipe uma equipe focada, né? Em vez de desnorteada, uma equipe focada. Aí vamos para o segundo elemento, né, das equipes 3Ds, que é o elemento da desunião. Como é que a gente trabalha a união da equipe? Primeira coisa que a gente precisa fazer é fortalecer a confiança, a relação de confiança entre os membros da equipe. E aqui fica uma dica, né, gente? Porque confiança é uma coisa difícil de resgatar quando ela é quebrada. Então, é importante o líder não deixar a situação chegar a extremos, porque ela é mais difícil de ser revertida. É importante agir imediatamente quando tem sinais de conflito, sinais de que algo não está bem, de uma trinquinha, né, na confiança, já atua, ajuda, né, a sua equipe a cuidar desse aspecto de confiança. Porque quando a gente chega a situações extremas, é muito difícil e aí as pessoas estão desgastadas, exige um nível de maturidade muito grande para você superar uma situação de quebra forte de confiança. Então, não deixa avançar, atue o mais rápido possível quando você percebe que o assunto é quebra de confiança. E aí, com bastante transparência, né, honestidade, sinceridade, é importante nessas horas, porque a transparência, ela ajuda a fortalecer a confiança. Se colocar numa posição de vulnerabilidade também ajuda a fortalecer a confiança. Quem quiser refletir mais sobre isso, eu sugiro um livro, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Muito bacana esse livro. E fala sobre isso, como que a vulnerabilidade gera conexão entre as pessoas. Às vezes assumir que você não sabe ou pedir ajuda, né, ser aberto a um feedback, né, se colocar numa posição de igual para igual, né, mais humilde, isso conecta as pessoas, te ajuda a se conectar com as pessoas, né, com a sua parte humana, porque nós somos falíveis, né? Seres humanos são falíveis. Nós não somos perfeitos nem super máquinas, né? Então, quando a gente se conecta, né, com essa nossa vulnerabilidade, é mais fácil a gente estimular também esse sentimento de identificação com a outra parte. Outra coisa importante para estimular as equipes unidas
é criar um ambiente seguro de trabalho, né? Evitar injustiças, evitar favoritismo, ou mesmo suspeita de favoritismo. Às vezes não existe favoritismo em si, mas a equipe suspeita que haja. Então, isso já é algo que acaba minando as relações de confiança, o sentimento de justiça, que possa fortalecer ali os laços, né, de cooperação. Outra coisa importante quando a gente fala de união de equipe é o líder não estimular fofocas e nem outros tipos de comportamento tóxico, né? Tipo boicote, deslealdade, uma competitividade muito acirrada entre as pessoas. O líder, ele precisa intervir se ele percebe que tem comportamentos tóxicos dentro da equipe. E ele precisa também, ele ou ela, né, líder ou o líder ou a líder, precisa cuidar para que essa pessoa não produza, né, que a própria liderança não esteja adotando comportamentos tóxicos. E também a questão de valorizar, né? Saber valorizar a contribuição especial de cada um, que nem todos os gestores sabem isso, né? As pessoas gostam de se sentirem apreciadas, reconhecidas naquilo que elas fazem bem. Isso também estimula um ambiente mais cooperativo, mais harmonioso, em que todos, né, podem receber reconhecimento se merecerem, que não é só destinado a um, né, que não é uma coisa que está escassa dentro da equipe, desde que você faça alguma coisa, né, para merecer esse reconhecimento. E aqui também, quando a gente fala das equipes, eu acho que é importante, quando a gente fala desse assunto da união, é não estimular os papéis que fazem parte do triângulo dramático, né? O triângulo, ele é composto por, né, 3 pontinhas e cada uma representa um papel. Então, o papel de vítima, aquela pessoa que está sempre assim, ela está sendo prejudicada, ela é perseguida, as pessoas não a compreendem, o líder não a reconhece, né? Ela está num papel de vítima. Depois nós temos o perseguidor, que é aquele que se torna agressivo, acusa muito as outras pessoas. Podemos ter um gestor aqui, ou podemos ter um membro da equipe, né, nesse papel. E temos também o terceiro papel do triângulo dramático de Karpman, esse é o nome técnico, que é o salvador da pátria. Aquele que abraça, tem um problema? Deixa que eu vou resolver. Só que depois essa pessoa vai se sentir o quê? Sobrecarregada. Por que fica tudo pra mim? Porque é sempre eu. E aí ela vai pro papel de vítima. Então eles ficam oscilando, né? O perseguidor, o salvador e a vítima. O que é melhor, o que é pior? Na verdade, o melhor é não entrar nesses papéis, não entrar nesse jogo. Porque onde tem uma vítima, a vítima vai convidar alguém, né, inconscientemente. Não é nem de forma consciente, mas inconscientemente essa vítima está convidando alguém para ser perseguidor ou salvador dela. E aí alguém entra, né? Lança a isca, alguém talvez seja fisgado. Então, cuidado, né? A liderança, ela precisa
ter esse autoconhecimento, é muito importante para ela evitar esses jogos psicológicos que podem ocorrer em grupos e podem tornar o ambiente tóxico, né? Um ambiente que não é construtivo. O ideal é que as pessoas exercitem posições de maior maturidade, né? E se você tá brincando nesses papéis aí de vítima, salvador e perseguidor, você não tá com essa maturidade nos relacionamentos. Bom, um outro ponto é como fortalecer então o terceiro aspecto, porque a gente tinha citado que são 3, né? Equipes desnorteadas, desunidas, já falei, e agora por último as desmotivadas. Como é que a gente aumenta a motivação das equipes? Como é que a gente fortalece essa motivação nas equipes? Primeira coisa é alinhar expectativas e comunicar claramente a regra do jogo, porque o que causa, né, a frustração e que se conecta com a desmotivação? É quando eu tenho uma expectativa que não é atingida, né, não é atendida de alguma maneira. Mas se eu combino logo no começo, né, como é que a gente vai trabalhar junto, quais são as expectativas, o que é viável, o que não é, o que eu vou atender das suas expectativas e o que é melhor tirar dessa lista. Se existe essa conversa, esse combinado inicial, fica mais fácil você prevenir frustrações que poderiam ser evitadas. Outra coisa é a questão do feedback. É importante que você dê feedback positivo e de pontos de melhoria. Viu um comportamento que merece ser reconhecido, foi positivo, a pessoa fez algo de bom para a equipe, para o trabalho, para o projeto, reconheça, dê um feedback. Viu um comportamento que não é tão bacana, que a pessoa precisaria ter no radar, até para ela se desenvolver, dá o feedback. Muitos problemas de desmotivação surgem porque existe também um desalinhamento de percepções. A liderança, ela percebe umas oportunidades de melhoria, mas não comunica. E a pessoa, o outro lá, não fica sem saber, fica meio no escuro. Ou a liderança nunca elogia nada, que também dá uma sensação de que, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Tô me esforçando e a pessoa não reconhece nada do que eu tô fazendo? É muito, muito desanimador. Então, elogie na hora certa, dê o feedback de oportunidade de melhoria também, não deixe para depois. Também um outro elemento que ajuda a manter a equipe motivada é quando você distribui as atividades de acordo com as competências, com as habilidades, né, das pessoas e os interesses de desenvolvimento dos membros da sua equipe. Se a pessoa tem interesse em aprender aquele determinado tipo de atividade, ela vai estar muito mais motivada do que outra que não tenha esse interesse. Ou se ela tem esse potencial, né, para aplicar uma determinada competência, ter a chance de aplicar é algo extremamente motivador. Então, por exemplo, uma pessoa que se comunica muito bem, tem um potencial, quem sabe, para fazer apresentações, para participar de debates, né, de brainstorming, que é a tempestade de ideias, para geração de ideias. Essa pessoa, se ela tiver essa oportunidade, provavelmente ela vai ficar motivada. Tem pessoas que gostam muito de trabalhos de concentração, ficarem mais assim no computador, vamos prestar atenção aqui, vamos fazer esse trabalho, e tem resistência para isso. Então, surge uma tarefa desse tipo,
manda para essa pessoa, ela vai adorar, né? É o melhor dela que ela pode entregar naquele momento. Outra sugestão, né, de como manter a equipe motivada é a questão de enriquecimento de funções. Funções muito repetitivas, muito monótonas, geralmente elas não são tão motivadoras. Então, esse enriquecimento das funções pode ajudar a manter a equipe motivada. Oferecer oportunidades de desenvolvimento para aquelas pessoas que valorizam esse tipo de oportunidade, né? Fazer uma coisa diferente, participar de um treinamento, ter a oportunidade de participar de um projeto para aplicar algumas competências que no dia a dia ela não consegue aplicar. Isso são as oportunidades de desenvolvimento que podem manter a equipe motivada. Também outra coisa é conhecer as necessidades, né? As principais fontes de motivação de cada um, que é diferente, né? Não tem uma regra que funciona com todo mundo. Tem gente que se motiva mais em fazer trabalhos mais individualizados, tem gente que gosta de trabalhar mais em equipe, tem gente que gosta de desafios muito complexos, tem outros que são mais da manutenção do status quo, daquilo que já está rodando. Então, saber também identificar o perfil da sua equipe e alocar as pessoas de acordo com eles, né, com esses perfis, pode ajudar você a manter a sua equipe motivada. Então é isso, gente. Era uma mensagem aí de como ideias, né, instigar a reflexão para que vocês consigam reverter o jogo, se encontrarem pela vida, né? As equipes 3Ds. Eu, em algumas ocasiões, eu tive situações de equipe 3Ds por motivos diversos. Eu tive, inclusive, numa época, por exemplo, eu lembro de uma equipe que estava complicada, porque a empresa estava com uma mudança, um processo de mudança tão forte que ficava até difícil a gente dar um pouco mais de clareza para as pessoas, né? E em processos assim, né, às vezes de fusão, de aquisição, de mudanças estruturais muito grandes, é difícil você manter a equipe focada, unida, motivada, mas saber que tem certas coisas que a gente precisa cuidar, né, para promover para elevar o desempenho da equipe já é um primeiro passo, né? Mas tem épocas que a gente tem que enfrentar essas equipes do jeito que elas são, né? Paciência. E muita persistência, né? Porque uma hora você reverte. Eu, no caso, essa equipe, eu tive que trocar algumas pessoas, né? Dessa equipe que eu tô falando num momento de mudança. Tinha algumas pessoas que não, por mais que eu tivesse conversado, né? Não tinham interesse, né? Na mudança. E aí fica difícil, né? Aí chega um momento que você tem que fazer uma decisão também. De ou tá no barco ou sai do barco, né? Porque senão o barco afunda. Se tem gente querendo remar para lados diferentes, né? Então essa também é um desafio, né, da liderança. Saber até que ponto se espera por uma mudança, né? Por uma resposta da equipe, das pessoas da equipe. Tem um tempo, né, que a gente pode esperar, investir, fazer toda a nossa parte, mas eu acho que o importante é a gente saber que a gente fez a nossa parte como líder da equipe. Porque muitos problemas que eu vejo por aí tem a ver também com falta de ações que poderiam ser tomadas pela liderança. Obrigada aí pelo feedback, né? Gostei muito, aprendendo sempre com você. Queria deixar um aviso, gente.
A gente vai ter uma jornada online gratuita. Vocês devem ter ouvido falar, mas se não ouviram, fica aqui o convite, Jornada Líder de Sucesso, que vai ocorrer de 9 a 15 de fevereiro, às 20 horas. Para participar, você tem que se inscrever, vai lá no link da bio e procura Jornada Líder de Sucesso, tá? Esse evento, ele foi pensado justamente para liderança, para quem é líder hoje ou que deseja ser líder, está se preparando para isso, para assumir posições de liderança. E a ideia é ampliar o seu conhecimento sobre comportamento humano, como isso pode ser útil para você desempenhar melhor a sua liderança e conseguir resultados extraordinários com a sua equipe. Então, espero ver todos vocês lá nesses dias de jornada, né? Vai ser uma jornada, um percurso que nós vamos fazer juntos de 9 a 15 de fevereiro. Até mais, gente. Tchau.